Visita nessa hora, Senhor, a Larissa, o Fernando, Senhor, a Josi, o Eduardo e muitos outros, ó Pai, que estão enfermos ali, a neta do Gildas. Senhor, nós te pedimos, Pai, com a tua mão de misericórdia, de cura, de libertação sobre a vida dessas pessoas. Senhor, ainda na tua presença, Senhor, colocamos diante do Senhor a vida do Luciano, que vai pregar agora nesta noite, Pai. Que o Senhor use como instrumento, como o Senhor tem usado todos os dias, Senhor, para trazer a tua palavra e nos alimentar. Obrigada pelo teu eterno amor, pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas. E nessa noite nós te adoramos, te exaltamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu não vou projetar o texto, porque é um texto longo. Eu vou usar algumas partes do capítulo 3 de Colossenses, mas se você puder abrir ou no celular ou na sua Bíblia física, seria bom porque você me acompanharia. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e nos fazer compreender o conteúdo que Paulo tem a compartilhar conosco. É bom que se diga que na semana passada nós falávamos sobre o capítulo 2. E ali nós descobrimos que o que o homem fez para distanciar ele e seus descendentes de Deus, que foi o pecado, a desobediência, Deus envia o seu Filho para criar uma ponte e fazer reconciliação com o homem que rebelou-se contra ele. E foi necessário que Jesus morresse para nos dar a nova vida e ressuscitasse. Essas duas ações são fundamentais para a gente entender o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o poder da morte de Jesus ao nos representar e o poder da ressurreição que garante a nova vida, a vida eterna. Por isso que Paulo, no versículo 4, se você estiver com sua Bíblia aberta, Paulo vai dizer algo muito interessante a respeito de Jesus e a relação de Jesus para conosco. Ele diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, Cristo não apenas dá vida, mas diz Paulo que Cristo é a nossa vida. Se nós vivemos espiritualmente é por causa dele, e ele é a nossa vida. Algumas pessoas, a gente pode dizer assim: a vida de fulano de tal é a festa, a vida de fulano de tal é o trabalho, a vida de fulano de tal é a arte. No nosso caso, a nossa vida é Cristo. A nossa vida é Cristo, porque um dia, porque Ele ressuscitou, a gente tem vida. Paulo começa no versículo 1 dizendo isso: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E preste atenção aos termos que Paulo usa aqui. Ele vai dizer que nós que cremos, nós ressuscitamos com Cristo. E é muito bom reforçar isso, porque Paulo tem uma forma de falar do poder da morte de Jesus e o poder da ressurreição, fazendo-nos estar nele, tanto na morte quanto na ressurreição. Fisicamente eu não era nem nascido quando Jesus morreu, mas havia um plano da minha existência. E quando Jesus morre, ele morre representando a raça humana que tinha existido e havia morrido. Aqueles que estavam vivos eram contemporâneos de Jesus, e nós que nem sequer pensávamos em existir. Nós estávamos nele, ele era o nosso representante. E da mesma forma, quando Deus ressuscita Jesus no túmulo, eu estava em Cristo. É por esta razão, essa ligação, que na teologia a gente vai trabalhar muito isso em Paulo. Paulo vai usar o termo união com Cristo, é o termo teológico. União com Cristo. Nós estávamos unidos com Ele na sua morte, unidos com Ele na sua ressurreição. Esta é a razão porque Paulo vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ou seja, no momento que Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram, procurem as coisas do alto. Olha que coisa interessante. A gente quer ir para o céu, isso é uma frase que você já ouviu.
Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer bênção, mas ninguém quer dar contrapartida. Quando eu prego o evangelho de salvação e digo para alguém que Jesus pode salvar do pecado, da morte, das garras do diabo e nos levar para o céu, todos dirão glória a Deus. Mas a gente completa, você tem que se arrepender dos seus pecados, fazer uma aliança com Jesus, andar com Ele. As pessoas dizem, mas eu não queria essa parte. Lógico, nós queremos só a parte que para nós é música a ouvir. Paulo vai dizer, se você ressuscitou com Cristo, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, você agora precisa pensar nas coisas lá do alto. Está se referindo ao céu. Aquilo que veio do céu, o padrão de Deus, o ensinamento que Deus trouxe, o padrão que Jesus estipulou para as nossas vidas, as coisas do alto. Versículo 2, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós ainda somos pecadores, apesar da gente ter crido em Jesus, há ainda em nós a propensão ao pecar em várias áreas. E Paulo vai dizer, primeira coisa que tem que fazer, você que ressuscitou com Cristo, está ligado ao pensamento das coisas dos céus e não nas coisas da terra. Aí ele vai chegar no versículo 5 e vai propor algumas coisas que precisam ser combatidas nas nossas vidas para que a gente possa viver como alguém que ressuscitou com Cristo. Como alguém que vai pensar mais nas coisas do céu do que das coisas da terra. Olhe comigo o versículo 5, por favor. Paulo vai dizer, assim façam morrer tudo que pertence à natureza pecaminosa de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. E por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Paulo vai dizer aqui, e começar essa lista de pecados que nós precisamos combater. E tem algo que me choca aqui, não é o começo da lista. Não são os pecados necessariamente os pecados sexuais que me chocam. O que me chocam é a ganância. Porque a ganância pode vir com a roupa de empreendedorismo, de um homem batalhador, de uma mulher dinâmica que está querendo se projetar, fazer patrimônio. A ganância é o quê? É um desejo desenfreado de ter coisas. De ter coisas. E de viver por estas coisas, e viver em função do possuir, do ter. E aqui vem um comentário que o apóstolo Paulo faz, que ele vai dizer que esse tipo de pecado da ganância é idolatria. É amar as coisas, é fazer do dinheiro o seu próprio Deus. Então, a gente precisa cuidar da nossa mente na área sexual, precisa cuidar do nosso coração para não ser atraído pela matéria. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele diz, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas a lista não termina aqui. Quando a gente chega no versículo 8, Paulo vai acrescentar mais algumas coisas a esta lista de coisas que a gente precisa trabalhar para que elas não sejam protagonistas em nossas vidas. Ele vai mencionar no versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. E aqui eu queria pensar um pouco com vocês, porque parece coisas assim, menos graves. A gente pensa, não, os pecados sexuais são graves, a ganância é grave, a idolatria é grave, mas isso aqui não são graves. Para Paulo é grave. Para Paulo é grave. A ira, nós precisamos sempre ter cuidado com a nossa disposição
a se irar, porque a Bíblia vai dizer que eu posso me irar e não pecar, mas normalmente nós que não temos freios, a gente se ira e peca, se ira e agride, se ira e fala o que não deveria falar, se ira e se ressente no coração. E ele vai dizer aqui, ira e indignação. Tem um autor que eu gosto muito chamado William Barclay. Ele diz que a ira é como uma explosão momentânea, porém a indignação é o rescaldo dessa ira que se mantém por longo tempo. É uma ira prolongada, é um ódio que se instala no coração da gente. Então, ira, indignação e maldade. A maldade está no pensamento e não necessariamente só na ação. Eu diria que ela nasce mais no pensamento, no coração, e sai e se torna uma ação. Isso é muito grave. Tem muita gente má, tem muita gente que prejudica os outros, tem muita gente que maquina o mal dos outros. E a maldade não pode estar no nosso coração, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo é maligno. Sabe por que ele é maligno? Porque ele tem um mal no coração. Ele não é benigno, ele é maligno. Agora, uma coisa que está muito associada à maldade é a maledicência. O termo maledicência é um termo que não é usado tanto. Maledicência significa falar mal de alguém. Maledicência é fazer comentários maldosos e julgamentos perniciosos contra alguém. E Paulo diz, da mesma forma que você tem maldade no coração, evite que esse mal chegue à sua boca, para que você não venha falar das pessoas, mesmo quando elas merecem. E acrescenta, ainda no pecado da língua, ele diz, não tenha linguagem indecente no falar. Piadas, sempre que você usa de segunda intenção, uma forma carregada de segundos sentidos, que a gente precisa cuidar e trabalhar nos nossos lábios. Aí no pecado da língua, versículo 9, ele diz, não mintam uns para os outros. Como é perigoso a mentira. Porque a mentira a gente diz pensando que ninguém vai descobrir. A gente pensa que a mentira não tem profundidade nem gravidade, mas a mentira pode ser um grande mal contra nós mesmos, porque nós somos mentirosos. E Jesus é daquele grupo que diz, em verdade vos digo. Jesus é do grupo da verdade. Ele é apresentado como, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim tem que ter esse compromisso de andar no caminho, de ter verdade e de ter vida na sua trajetória aqui na terra. Paulo está falando aqui de atos que eram comuns às nossas vidas antes de conhecer a Cristo e que a gente precisa fazer morrer, matar. A luta contra o pecado não é algo simples, não vou fazer isso não. É algo doloroso, porque a gente tem que cortar na carne, essa expressão muito comum, cortar na carne. É fazer morrer, e não são os outros que vão fazer morrer o pecado em nós. Somos nós que vamos tirar o fôlego do pecado da nossa vida. Se antes era um hábito andar por esses caminhos e essas práticas, agora nós temos que ter novos hábitos. E Paulo vai usar uma linguagem que a gente pode entender bem. Versículo 9, ele vai dizer, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, versículo 10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Paulo quer dizer assim, as nossas práticas devem ser entendidas como práticas de aquilo que precisa ser tirado, a roupa que precisa ser tirada e a roupa que precisa ser substituída sobre nós. Dessa forma, Paulo não vai falar só das coisas que a gente precisa tirar das nossas vidas. Ele vai falar das coisas que precisam chegar às nossas vidas. Então, se a gente fosse pensar de uma forma que o estilista pensa,
a gente vai olhar para a roupa que a gente está vestindo e ele vai dizer: que roupa feia, vamos tirar essa roupa. Justamente todas essas listas de pecados que ele mencionou, e agora ele vai propor quais são as novas vestimentas que nós precisamos usar. Está no versículo 12, eu chamo você para acompanhar a leitura. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Aí vem a lista. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E ele fecha a ideia dizendo: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então ele deixa para o final a principal vestimenta, a principal peça do nosso novo vestir, é o amor. Se eu tenho amor por Deus, amor a mim mesmo e amor ao meu próximo, todas as coisas virão naturalmente. Eu serei humilde, eu terei compaixão, eu terei bondade e assim por diante. Agora eu quero chamar a sua atenção para essa lista. A gente viu que a lista de pecados é grande, mas a lista de bondades também ela é uma lista muito interessante. Revistam-se de profunda compaixão, sensibilidade de olhar para o outro com misericórdia. Isso é compaixão. A paixão é um sentimento, e sentir junto com o outro, é isso que é compaixão. Então, quando você encontra alguém que está com um problema na família, uma doença, e você vê o sofrimento daquela pessoa, você vai orar por ela e sente no coração uma dor parecida com o que ele está sentindo. Essa capacidade de sentir que nós podemos ter, isso faz a gente ser mais compassivo com os outros e mais sensível à necessidade dos outros. Posso falar uma coisa? Pode. Sobre compaixão, faz muito tempo que aconteceu uma coisa com uma colega de trabalho. Foi grave não, mas ela usou o cartão de crédito do chefe para usar e pagava. Só que teve um mês que ela não pagou. E aí ela foi demitida e tudo. E eu, que não sei o que lá. Aí outra minha colega, que era de cartão, falou assim: eu tenho pena dela, eu tenho compaixão dela. Aí porque eu fui ver, sabe, que mesmo ela estando errado, ela merecia compaixão por ver o que ela fez. Exatamente. É essa sensibilidade que nós cristãos precisamos ter muitas vezes. O uso da compaixão. Muitas vezes nós somos tendentes a ser duros demais e não nos colocar no lugar do outro. A compaixão é basicamente se colocar no lugar do outro, ou sentir o que o outro sente. E não é só ter compaixão, mas Paulo vai dizer: revistam-se de profunda compaixão. Se a pessoa que não tem Deus consegue ter compaixão pelo seu semelhante, nós deveríamos ter muito mais. Muito mais. Eu sei que uma coisa que incomoda o meu coração às vezes, comigo mesmo, a gente vive num grande centro. No grande centro é muito complicado, porque você vai no semáforo e vem aquelas pessoas pedindo ajuda, e a gente diz assim: isso aí está fazendo disso um comércio, uma profissão, não precisa. E eu fico: meu Deus, quando é que eu posso dizer isso de alguém que eu não sei? A gente sabe o que acontece em casa. E às vezes é um conflito para mim. Ajudo ou não, julgo ou tenho compaixão. São essas lutas que a gente tem no coração, que numa cidade pequena você sabe, quem precisa. Agora, numa cidade grande é mais complicado, para que a gente tenha essa capacidade de discernir e às vezes ajudar, mesmo que a gente caia na cilada. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu vim para Brasília, para Taguatinga em 95, eu fui pastor em Taguatinga por 5 anos.
Em 94, em outubro de 94, eu vim para ser ouvido. Eu era pastor lá na Bahia, eu vim para ser ouvido. E quando eu cheguei na rodoferroviária, tinha uma mãe com a criança pedindo ajuda. A idade do meu filho mais velho, Lucas. O Lucas nasce em maio, aí eu tinha 5, 6 meses. Eu vi meu Lucas nos braços daquela mulher. Aí a pessoa que veio me buscar, disse, vamos ajudar essa mulher. Vamos levá-la, nós vamos levá-la, dar um banho nela, nessa criança, providenciar roupa para ela. Assim a gente fez. Aí eu lembro que eu fiquei uns 4, 5 dias. Quando eu voltei para pegar um ônibus, lá estava uma mulher pedindo dinheiro. Aí eu fiquei aquele negócio no coração, um pouco de raiva, porque a gente ajuda, eu sabia que a mulher estava fazendo aquilo ali uma profissão. Mas depois eu pensei, não, eu fiz o que era certo. Eu não matei o desejo de ajudar alguém. Porque se a gente trabalhar o coração para dizer, agora não ajudo mais ninguém, a gente se embrutece. A gente perde a sensibilidade. Então essas coisas que Paulo vai dizer, vistam-se de profunda compaixão, bondade. E a gente sabe, não precisa nem ir longe, nós sabemos. A propensão de fazer o bem versus a propensão de fazer o mal sempre vence. A gente não precisa nem fazer, a gente pensa o mal. O bem a gente tem que fazer um esforço. E Paulo vai dizer, procurem ser pessoas bondosas, profundas compaixões, bondade, humildade. A gente precisa tratar o coração da gente para se colocar na posição de igualdade com os outros, para poder não se ver superior a ninguém. É isso que deve estar na nossa vida agora. Além da humildade, ele vai falar mansidão e paciência. Por que ele coloca mansidão e paciência juntos? A mansidão é a capacidade de suportar afrontas, tensões, o agravo, a injustiça, e você vai tendo essa capacidade de só explodir depois de muitas coisas, como Moisés. Moisés era o homem mais manso. O próprio Deus diz dele que ele era o homem mais manso que existia na face da terra. Mas esse homem teve 2 momentos de explosões, bateu na rocha. Esse homem quebrou as tábuas da lei quando viu o povo pecando. Então todos nós reagimos de uma forma que a ira se manifeste, mas podemos ter um desenvolvimento da nossa mansidão, aguentar mais, comprar um pavio maior. Alguns dizem assim, fulano tal tem pavio curto. Aí eu digo, tem outros que nem pavio tem. Nem pavio tem. Então, a gente tem que comprar 2 metros de pavio, porque isso aqui é uma marca da nossa nova natureza. Mansidão, paciência. E perceba uma coisa aqui que é muito importante do que Paulo está colocando nessa lista. A gente está pensando assim, olha, Paulo está dizendo, tirem isso, coloquem isso. O que é que Paulo está propondo como substituto? Não são regras de que fazer e como representar o cristianismo. São basicamente atitudes internas que precisam ser trabalhadas em nós, que se manifestam externamente. A bondade está no coração, a mansidão está aqui dentro, a humildade está aqui dentro. Enquanto que a gente pensa em normas, regras, agora você vai vestir essa roupa, você não pode usar mais batom, seu cabelo tem que... Não é isso. É muito mais do que isso. É aqui dentro das nossas vidas, quase. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A paciência, ela é importante porque quando a gente é paciente, a gente não fala de forma precipitada. Quando a gente tem paciência, a gente tem fé. Porque quem não tem paciência desiste de crer. Quem é impaciente, ele vai para a briga. A paciência é fundamental.
13, suportem-se uns aos outros. O que é suportar uns aos outros? Aí você vai para aquela interpretação que é mais equivocada possível. Eu não suporto aquele irmão. E quando Paulo está dizendo suporte, ou seja, eu vou ter que me obrigar a suportar aquele irmão, não é isso. Suporte aquele irmão é suportar o irmão mais fraco, é ser amparo, ser suporte para ele não cair. Não é uma questão de empatia ou não, é uma questão de irmandade, fraternidade. Você vê que alguém está fraco e você se torna suporte para aquela pessoa. Isso é um ato da nova vestimenta de vida que a gente tem que trazer sobre nossas vidas. E ele acrescenta, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Ser propício ao perdão. Pedir perdão. Reconhecer erros, falhos. É essa nova vestimenta. Nós ressuscitamos com Cristo. O que é que se espera de nós? Que a gente tenha uma nova roupagem. Mas antes a gente tem que tirar a velha roupagem. Não é vestir uma roupa sobre a outra. Mas ter essa nova roupagem. E ser norteado pelo amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito em cada coração. Que Deus nos dê força. Não é só crer, não é só cantar, é viver. E a vida cristã tem os seus desafios. E a gente deve querer ser parecido com Jesus. Quando eu leio essa lista, eu vejo aqui Jesus em pessoa. A vida cristã é parecer com Jesus. É ter condutas que Jesus teria. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento, por essa mensagem que a Tua palavra nos traz. Nós ressuscitamos com Cristo.